Aqui, Vilela, eu vou contar uma história, o que vocês estão vendo no mapa aí, é uma briga onde Israel se tornou inimigo de Israel. Como assim? Eu já, lá, ninguém Israel imaginava. Tá no meio, ó. Exatamente, olha lá, Israel e Judá. É. Ou seja, quando eu preparei essa live aqui para vocês, que eu falei que ia falar, até propus aqui pro Vilela, vamos conversar sobre os inimigos de Israel do passado. Talvez você nunca imaginaria que eu ia colocar na lista dos inimigos de Israel o próprio Israel. O que acontece? Eu vou contar a historinha para você que está em casa. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. Shaul, que significa o desejado, né? Aquele que foi querido. Shaul. O segundo rei de Israel foi Davi, o amado. E o terceiro rei de Israel foi Salomão, Shlomo, o pacificador. Aquele que vem da paz. Olha, só nome interessante, né? Lembra, porque em Israel, lembra que eu falei, não só em Israel, o Oriente Médio, de um modo geral, o nome é escolhido pelo significado? Então, Saul, aquele que é desejado, que é querido. O seu filho Noah. Noah significa o fôlego de descanso. Sabe a pessoa quando descansa? É isso? É isso. Noah é descanso, mas não literalmente. É aquele exalar de alguém que está descansando. Noah. Até a pronúncia, Noah. Né? Lembra Ruach, em hebraico, que é vento? Noah, aquele que descansa. Então, esse aqui só pra fazer uma... A gente fala Noah, em português vira Noé. Noé. Mas ainda bem que você deixou Noah, né? Não, Noé da sua conta, né? Noé. Noé. Mas vamos voltar aqui. Nasceria velho já. O primeiro rei de Israel, então... Saul, corrigindo Saul, o desejado, Shaul. O segundo rei de Israel, Davi, aquele que é amado, vem de Dodi, o amado, Dod é tio, Dodi, o amado. E você tem o terceiro nome, que seria Shlomo, ou Salomão, o pacificador. Só que quando Salomão morreu, aconteceram vários problemas. O primeiro deles... Salomão deixou o país pendurado em dívidas e o povo estava agoniado de pagar tanto imposto. Mesmo Salomão, sendo um homem sábio, também teve um governo problemático. Ou seja, alguns problemas que você tem hoje com governos, com políticos, já vem de longa data. Uma vez alguém escreveu que político é igual fralda. De vez em quando você tem que trocar e pelo mesmo motivo. Então, quer dizer, desculpe os políticos, mas é o que dizem por aí. O Salomão... ele deixou o reino pendurado em dívidas e principalmente impostos altos. E para piorar, o que já não estava bom, o filho dele, Roboão, era um mimado. Era um menino da geração neném, sabe? Nem trabalha, nem estuda, mas era mimadinho, filho do seu papai lá. O Salomão parece que não soube educar muito bem o Roboão, filho dele. Aí as tribos estavam revoltando. Quando subiu o novo rei ao poder, chegaram, olha, rei Roboão, seu pai pesou demais a mão sobre a gente com impostos. Você também vai fazer a mesma coisa? Aí o Roboão falou o seguinte, se a mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada. Aguardem. Aí, o primeiro-ministro, ou o ministro das finanças ali do Salomão, se você quiser colocar o Paulo Guedes dele, ou o Haddad, para falar do atual governo, chamava-se Jeroboão. E Jeroboão também não queria a cobrança de impostos. Aí Jeroboão foi falar com o Roboão. O Roboão falou assim, não, vou cobrar imposto mesmo e acabou, sou o rei, quem manda aqui sou eu. Aí alguns chegaram para esse Jeroboão, cuidado para não confundir os nomes, hein? Roboão é o filho de Salomão, é o rei de fato. Jeroboão era o ministro da economia. Aí o povo chegou pro Jeroboão e falou assim, Jeroboão, por que você não se torna rei no lugar de Roboão? A gente te apoia. Aquilo subiu a cabeça dele e ele aceitou. E nessa dele aceitar, teve uma guerra civil no reino unificado de Israel. De modo que, eu vou usar o número 10 e o número 2, mas esse não é o número exato. Mas para simplificar, vamos dizer que 10 tribos se aliaram a Jeroboão e foram para o norte. 2 tribos ficaram ao sul. Repito, para deixar bem claro, não são exatamente 10 tribos do norte e 2 no sul. Tem uma continha meio quebrada aí, mas para não complicar a sua cabeça, vamos colocar 10 e 2. Então o rei foi dividido em 2 partes. Então quando você olha no mapa, vamos voltar para o mapa, você tem o reino do sul, que passou a se chamar Judá, porque das 2 tribos que ficaram no sul, a maior era de Judá.
E o reino do norte ficou com as 10 tribos e passou a se chamar Israel. A capital de Judá, Jerusalém. A capital de Israel, Samaria. Aí, Vilela, começou o problema. O sujo falando do mal lavado. Sabe aquele negócio? Um xinga a mãe do outro, outro xinga a mãe daqui e tal. E começou uma briga entre irmãos. Israel lutando contra Judá e Judá lutando contra Israel. A bem da verdade, os reis de Judá tinham um caráter melhor, alguns deles, não todos. Tinha rei que não valia nada. Manassés mandou matar os próprios filhos. Mas tinha reis melhorzinhos, como por exemplo o rei Ezequias, que era um rei de bom coração, o rei Josias, que era de bom coração. O norte, os reis assim, era da pá virada. Já ouviu falar na Jezabel? Sim, sim. Pois é, o Acabe, que era o marido dela, era um perverso e era do norte. A maior parte da idolatria de Israel acontecia no norte. Então Deus mandava profetas para o norte e profetas para o sul. Você entendeu? Por exemplo, Isaías foi um profeta que teve o ministério dele no sul. Elias foi um profeta que teve o ministério no norte. Entendi. Então tinha essa briga. E essa briga vai culminar de tal maneira que um vai provocar a destruição do outro. Eu vou contar uma historinha pro pessoal que tá em casa. E essa historinha é de judeu, tá bom? Dizem que uma vez um judeu tinha um inimigo. Os dois eram comerciantes e um não gostava do outro. E fiquem tranquilos que essa historinha não é antissemita, porque os próprios judeus que contam essas historinhas, tá bom? Não é antissemita. Um judeu era inimigo do outro. Então, se o comerciante do lado de lá vendia um produto por 10 shekalim, 10 shekels, o daqui vendia por 9. Só para ganhar o cliente. O outro vendia por 7, o daqui vendia por 6, o outro vendia por 5, o daqui vendia pelo preço de custo, 4. O dali vendia por 3, tomando prejuízo só para ficar com o cliente. Aí um belo dia, um anjo desceu do céu e visitou um desses dois comerciantes, que se odiavam. E falou com ele assim, olha, eu vou te dar um presente de Deus. Deus mandou aqui para dar um presente. Pode escolher o que você quiser. O que eu quiser, o que você quiser. Se você quiser uma loja 2 vezes maior do que essa, você pode ganhar. Se você quiser ganhar todo o quarteirão para você, você pode ganhar. Se você quiser $1 milhão, Deus vai te dar. Se você quiser uma mulher bonita, Deus vai te dar. O que você quiser. Pode pedir que eu vim aqui para te dar. Então deixa eu ver o que eu vou querer. Tá difícil escolher. Mas tem dois requisitos aqui. Ele falou, quais? O primeiro é que só pode ser um pedido. Ele falou, tudo bem, deixa eu pensar bem. O segundo requisito é que qualquer coisa que você pedir, o seu inimigo do outro lado da rua vai ganhar em dobro. Se você pedir 1 milhão, ele vai ganhar 2 milhões. Se você pedir o quarteirão todo de lojas, ele vai ganhar 2 quarteirões de lojas. Se você pedir uma mulher bonita, ele vai ganhar uma mulher 2 vezes mais bonita. Aí o cara falou, é assim? Então não preciso pensar muito não. Eu quero ficar cego desse olho aqui, ó. Ou seja, o outro vai ficar cego dos dois. O ódio entre eles era tão grande que impedia um de ganhar uma bênção só para não beneficiar o amigo. Essa história que é contada no meio do povo judeu, que é uma história que os sábios contam, né, do judaísmo, é uma história para mostrar como é que é ruim a briga entre irmãos. Como é que às vezes você tem uma intriga tão grande que os dois acabam perdendo. Nossa, se o pessoal aprendesse isso para resolver a questão das guerras, né? Seria tão mais fácil. Na guerra todo mundo perde, não há vencedores. Então aquele negócio, eu tenho tanto ódio do outro que eu prefiro ficar cego de uma vista para que ele fique cego das duas. Então isso é muito chato. E isso aconteceu nessa época. Esse período da ruptura do Reino do Norte e do Reino do Sul aconteceu no 10º século antes de Cristo. Ali no ano 930 mais ou menos, que é a época da morte de Salomão e começa a divisão dos reinos. Então começou aquela briga. Judá criticava Israel, Israel criticava Judá. O povo de Jerusalém, capital de Judá, ficava xingando os samaritanos e os samaritanos, capital de Israel, ficavam xingando os de Jerusalém. Essa briga continuava tremendamente. E essa briga chegou a tal ponto que um provocou a extinção do outro. Quer saber como? Eu vou interromper um pouquinho aqui para fazer uma coisa, Vilela, para ver se o pessoal tá acompanhando a gente. Eu quero alguma pergunta, algum comentário aí, se o pessoal tá entendendo.
Tá certo? Eu faço isso no meu canal. Já que a gente tá hoje junto aqui, eu vou tomar essa liberdade, tá bom, Vilela? Tranquilo. No meu canal eu paro a live assim, saber como é que o pessoal tá achando, se eles estão achando que tá claro, se tá confuso, se a história tá correndo bem. Por enquanto aqui tá todo mundo gostando bastante do papo. Tem a Eliane, ela falou que eu sou neta de árabe com judeu, mas sigo a tradição judaica. Eliane? Isso. Obrigado, Eliane. Lima. Boa noite pra você, Eliane Lima. A Miriam, ela tá falando assim, boa noite de Ribeirão Preto. Ela tá elogiando muito o papo aqui, falando que o Vilela sempre traz Gente, assuntos... mandem perguntas então, né? E manda pergunta também, viu? Pode mandar alguma perguntinha aqui que eu já vou respondendo as perguntas agora. O Vitor falou, por favor, fala dos ismaelitas. Ismaelitas? Tá bom, Vitor. Eu vou falar um pouquinho sobre eles quando falar do povo árabe, tá bom? Vamos lá. Vai achando aí, separando, tá bom? Enquanto ele vai separando... Quer que eu faça uma pergunta? Quero. Se você tiver uma aí. Se eu não souber, eu vou no Google. Tem uma aqui do Oséia Diniz, que ele tá perguntando assim, ainda tem algum remanescente da idolatria praticada pelo povo de Israel devido à influência dos povos vizinhos? Sim. A idolatria, na verdade, foi o Oséias que perguntou, né? Isso. Oséias, não só entre judeus, mas entre nós também, cristãos. A idolatria, na verdade, ela é muito sutil. Ela só muda o tipo do ídolo. Por exemplo, se no passado havia Baal, hoje, quem sabe, há política. Há pessoas que idolatram um candidato. Pode olhar. Eu vi crente brigando, de quebrar o pau um com o outro, brigando fisicamente, mesmo por causa de candidato político. É um tipo de idolatria. Há pessoas que idolatram, por exemplo, a si mesmos. Nós vivemos uma época altamente narcisista. Veja bem, você gostar de si mesmo não tem nenhum problema. Eu tenho que me amar. Mas você já notou que algumas pessoas, eles não se gostam, eles se idolatram. Ele não consegue... É selfie para todo lado, né? Isso é um tipo de idolatria moderna. Então, há sim. E até alguns, dentro do meio judaico, há polêmicas entre alguns rabinos que alguns consideram que alguns setores do judaísmo trazem idolatria, como, por exemplo, acender vela para quem morreu, que é uma prática que muitos no judaísmo consideram idolatria, que no passado não havia. E dentro do cristianismo, como eu falei, há muita gente também idolatrando o padre, idolatrando o pastor, o cantor gospel, idolatrando a si mesmo. A idolatria continua assim. Mais uma perguntinha aí? Vamos lá. Tem uma aqui do... Só um minutinho. O do Eulerson. Ele tá perguntando... Eulerson. Nunca ouvi esse nome. Nossa, cara. Ele tá perguntando onde estão os descendentes de Esau. Esaú? Deve ser de Esaú? Esaú. De Esaú? Isso. Assim, os edomitas. Pois é, os edomitas, acredito que alguns deles ficaram ali na região que hoje seria a Jordânia e tiveram, por exemplo, já vou falar na cidade de Petra, Sim, que tá na Jordânia, lá era dos nabateus. Que tem no Indiana Jones. Exatamente. Os nabateus eram edomitas. O Herodes, mencionado no Novo Testamento, que vai perseguir as criancinhas, a metade dele era edomita, que eles também chamam dos idumeus, que também eram povos que misturaram os edomitas, os idumeus, e a mãe dele era uma princesa da Nabateia, que foi convertida à força para o judaísmo. Os judeus odiavam Herodes porque ele era mais ou menos judeu. O pai dele era judeu, a mãe dele de sangue não era, foi convertida. E esse povo nabateu, que estava ali na região de Petra, inclusive há duas possibilidades dos magos que vieram trazer presentes para Jesus. Uns pensam que eles podiam ser da Nabateia, outros pensam que eles vieram do Irã. E passaram pela região de Petra para levar os presentes de Jesus, que os presentes de Jesus podem ter sido comprados em Petra. Então esses nabateus depois acabaram se juntando em miscigenação com tribos árabes, que eram nômades, e dessas tribos árabes que eram nômades, acabou que o predomínio da cultura árabe foi mais acentuado, e aí os descendentes de Esaú acabam misturando com o povo árabe. O Iêmen está mencionado aqui, olha, 2 Crônicas, capítulo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância, de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. E Salomão conversou com a rainha de Sabá. A Bíblia fala, inclusive, da terra de Avilá e a terra onde tem o melhor ouro, o ouro de Ofir, e alguns pensam que seria na região do Iêmen. Olha o mapa de novo aí, olha. O reino de Sabá, da rainha de Sabá, está mostrado aí em cor alaranjada.
Tem um outro mapa que vai mostrar de maneira mais precisa, porque alguns pensam que o reino de Sabá, ele pegava do outro lado. Essa mapa que vocês estão vendo aí, tá aparecendo pro pessoal na tela? Tá. Esse mapa que está mostrando aí, está mostrando o Golfo de Aqaba. Tá vendo? O Mar Vermelho, falei errado, o Mar Vermelho, que ele vai dar o braço do Golfo de Aqaba e o outro braço do Canal de Suez. Lá em cima é o Egito. Então, acredita-se que do lado de cá, onde está escrito África, também pertenceria ao reino de Sabá. Eu acho que o próximo mapa eu vou mostrar esse aí para o pessoal. Olha aqui, é a terra de Cush. A Bíblia fala da mulher Cushita, ou Cushita, como aparece lá na Bíblia. Inclusive, essa região que está marcada aí do povo de Cush, que pegaria o Iêmen, pegaria também uma parte do que hoje seria a Etiópia, pegaria alguns países ali da África também. Esse povo é engraçado. E quem gosta de estudar sobre a história do povo negro, uma das nações negras mais civilizadas foi a nação Cushita. Eles eram altamente tecnológicos. Deixa eu explicar que essa palavra é anacrônica para a época. Quando eu falo tecnológico, eu estou falando assim, para os fins daquela época, eu estou falando do período do bronze, até o período do ferro. A tecnologia, por exemplo, de fazer um metal era uma tecnologia. É que a gente pensa em tecnologia, pensa em celular, em computador. Era uma tecnologia. Então, era um povo negro, altamente sofisticado, de uma cultura altamente avançada. Tanto é que a rainha de Sabá era famosíssima, e ela veio de onde? Justamente desse povo cuxita, o reino do povo cuxita. Que Sheba era um dos condados ou um dos territórios do reino cuxita, que era muito maior. Olha o tamanho que ele pegava. Inclusive, eu estive lá em Meroe, que é no Sudão, e eu visitei no Sudão um pouco do reino cuxita. Nossa, Vilela, é incrível. Eles construíram pirâmides sofisticadas como os egípcios. Tem pirâmides no Sudão. E, inclusive, a língua hieroglífica usada pelo povo do sul do Egito ali, que hoje é o Sudão, que é o povo cuxita, é um tipo hieroglífico muito sofisticado que usa os mesmos caracteres do egípcio, mas eu, por exemplo, não consigo ler nada. Tá. Poucas pessoas conseguem decifrar tudo. E olha que curioso, até na época que o Egito dominou essa parte, o Egito chamou essa região de Núbia, em homenagem ao deus Anubis, que é aquele deus chacal, é o cachorro. E o povo núbio, que hoje é o Sudão, foi uma grande civilização do passado. A Etiópia, que hoje é um país que enfrenta tantos problemas de desigualdade social, de fome, de miséria, a Etiópia foi um país ultra mega power sofisticado no passado. Tá certo? Então olha que interessante aí. Essa região toda aí foi um grande império no passado. E a rainha de Sabá veio justamente de Sheba, que hoje faz parte, do Iêmen, e é inimigo de Israel. Inclusive, alguns acreditam, isso aqui não tem como provar, mas existe uma lenda, eu até tenho dúvida até que ponto eu posso chamar de lenda, ou eu posso chamar de um evento histórico que foi mitologizado. Acredita-se que a rainha de Sabá, ou Sheva, como dizem em hebraico, que Sheva em hebraico pode ser juramento ou sete, Sheva. Mas o Shabá ali não tem nada a ver, porque é um nome cuxita, tá bom? Essa rainha de Sabá, talvez ela ficou grávida de Salomão. Inclusive, tem uma lenda que conta que quando ela voltou para Sheba, ela não pôde casar com Salomão porque o reino dela não aceitou a união dos dois. Sabe essa questão da rainha que ama e não pode casar? Na rainha da Inglaterra, lá na história dela, não tem a irmã da rainha Elizabeth, que ela era apaixonada por um sujeito, não podia casar com ele porque ele era divorciado. E eles até colocaram no The Crown essa história. Pois é. Então diz que a rainha de Sabá não pôde casar com Salomão. Ela voltou muito triste. Aí alguns até dizem que ela voltou para o país grávida de Salomão. E que ela teve um filho com Salomão, o rei Menelik, que se tornou rei da parte da Etiópia. E na Etiópia, até hoje,
é reconhecido que os descendentes do rei Menelik são descendentes de Salomão. Tá certo? Até tem uma história que o rei Menelik, ele ganhou de presente do rei Salomão uma cópia da Arca da Aliança. Aquela que o Indiana Jones foi procurar. E o rei Salomão, então, deu para o filho dele, com a rainha de Sabá, uma cópia da Arca da Aliança. Só que o Menelik, que era muito esperto, o que ele fez? Quando ele voltou para casa, ele trocou a Arca da Aliança, cópia que ele tinha, pela verdadeira. E até hoje, quem vai à Etiópia, tem um lugar lá, uma igreja, depois você pode dar uma googada aí, onde os sacerdotes que trabalham ali dizem que dentro dessa igreja está a verdadeira Arca da Aliança e que uma cópia dela estava no Templo de Jerusalém. Então, essas buscas pela onde está a Arca da Aliança, né, que o Indiana Jones entrou um filme sobre isso, alguns lá na Etiópia vão dizer que a Arca da Aliança está na Etiópia. Então tem essa questão aí também. Ou há também alguns que, acreditando na possibilidade de Salomão ter tido um affair com a rainha de Sabá e que ficou aquele amor platônico que ele não pôde corresponder, alguns, não estou falando que é uma ideia unânime na academia, é uma possibilidade. Alguns acham que a rainha de Sabá seria a Sunamita, que é tão mencionado no livro de Cantares. Aí eles colocam a história de Salomão assim: Salomão, quando assume o poder, ele está todo cheio de entusiasmo, de sabedoria, escreve o livro de Provérbios. Se apaixona pela rainha de Sabá, aí escreve o livro de Cantares. Fica na fossa porque ele não pode realizar o amor com ela, aí escreve o livro de Eclesiastes, que é altamente depressivo. Repito, não é uma unanimidade na academia, mas há alguns que pensam assim. E uma curiosidade, lembrando que eu sei que eu estou falando do Iêmen, mas na época tudo era um povo só. O povo etíope e o povo iemenita era um povo só, era o povo cuxita. Israel reconhece hoje que, de fato, há na Etiópia judeus etíopes. Só que não estou dizendo que Israel valida essa história de Salomão com a rainha de Sabá, tá bem? Eles acreditam que esses judeus etíopes podem ser das tribos do norte que, ao fugirem, encontraram refúgio ali na região do Iêmen, e também na região da Etiópia, e são judeus legítimos. Tanto é que eles voltam para Israel, fazem a Aliá, que é a subida para Israel. Você tem judeu etíope no exército, é interessante. Você está lá no exército e vê no exército pessoas negras como eu, que não tem nenhum daquele estereótipo do judeu branco europeu, negros como eu mesmo assim, são judeus etíopes. Alguns até de kippá, alguns religiosos e tal, e tudo ali. Bom, com isso então eu expliquei quem seria o Iêmen na Bíblia, tá bom? Então você já aprendeu aqui sobre a Jordânia e já aprendemos sobre o Iêmen. Vamos para um próximo povo aí agora. Vamos aprender mais um próximo povo. O Egito. O Egito. Bom, o Egito não é necessariamente inimigo de Israel. Ele tem relações diplomáticas com Israel. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas no passado foi inimigo. Quando teve a questão da criação do Estado de Israel, o Egito se opôs. Ah, é? Nossa, o Egito se opôs tremendamente. Você entendeu? O Egito teve muito problema lá. Tanto é que o presidente do Egito foi assassinado porque ele estava tentando relações diplomáticas com Israel. Então você tem, depois você estuda a história do Egito aí, do Nasser, do Anwar Sadat, e o Egito, se você olhar nesse mapa, esse mapa, apesar de ter alguns contornos assim, é um mapa de satélite. Então ele não foi desenhado o mapa. Tá. É satélite isso aí. Então o que está em cor mais amarronzada, cor de terra, é tudo deserto. E o que está em cor mais verde aqui, formando como se fosse uma flor, tá vendo aqui no Egito? Parece que é uma flor, olha. Uma flor até com caule, ou a flor em cima e até uma pétalazinha aqui, uma folhinha embaixo. Esse aqui é o contorno do Rio Nilo. Olha que interessante, onde o Rio Nilo nasce tem vida. A única questão curiosa é que o Rio Nilo, ele nasce no sul e desemboca no mar Mediterrâneo em cima. Então é o contrário, você fala que a parte de cima é o Baixo Egito e a parte sul é o Alto Egito. Entendi. Então você nota que o Egito, ele tem uma grande proteção, que é o deserto. Qualquer povo que vier atacar o Egito tem que enfrentar todo o deserto. Ele tem que passar. Aqui você tem a Península do Sinai, onde está escrito Wilderness of Egypt. Coloca o mouse aí, por favor. Essa parte aí chama-se Península do Sinai.
Foi aí que o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos antes de entrar em Canaã. Essa península do Sinai é muito curiosa. E embaixo dela você tem o mar faz um Y. Então, de um lado, desse lado aqui mesmo, olha, do lado de cá, pode colocar aqui é o canal de Suez, é o Golfo de Suez, que vai fazer o canal, e do outro lado, o Golfo de Acaba, tá bem? O Golfo de Acaba. Então, essa é a terra do Egito. E o Egito é mencionado diversas vezes na Bíblia. Agora, olha que interessante. O mesmo Egito que escravizou o povo de Israel na época de Moisés, o mesmo Egito que foi inimigo de Israel várias vezes, também foi aliado de Israel várias vezes na história. Quer um exemplo? Quando Abraão teve fome em Canaã, Abraão foi socorrido pelo Egito. Um dos principais governadores do Egito, que salvou o Egito, foi José do Egito. Na época do rei Salomão, a primeira esposa de Salomão foi uma princesa do Egito, a filha de Faraó. E o Faraó ainda pegou a cidade de Gezer e destruiu a cidade de Gezer e deu de presente, de casamento para Salomão. Imagina só, você destruiu uma cidade e dá de presente para o outro, né? O Egito, então, foi parceiro várias vezes. Quando Jesus nasceu, que Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, a família sagrada, Maria, José e Jesus, fogem para onde? Para o Egito. Verdade. E Jesus fica refugiado no Egito. E vou mais além. O Egito depois também se tornou um lugar de proteção para os judeus. Quando Nabucodonosor vai atacar Jerusalém no 6º século a.C., é o Egito que serve de exílio para muitos judeus que fugiram de Jerusalém. O próprio profeta Jeremias foi parar no Egito. Muitos foram para o Egito. Na época de Alexandre o Grande, quando foi fundada a cidade de Alexandria, muitos judeus se refugiaram ali. Tanto é que, dos 5 bairros que havia em Alexandria, 2 bairros eram só de judeus. Então olha que interessante, como é que a vida é feita de altos e baixos. Quem hoje é inimigo, amanhã pode ser aliado e vice-versa. A Alemanha, que na época de Hitler ajudou a matar 6 milhões de judeus, hoje é um país aliado de Israel. Então você vê que na história, nem todo mundo é 100% inimigo, nem todo mundo é 100% amigo. Eu estou contando isso para você ver que é complicado nós rotularmos as pessoas pela etnia delas ou pela posição política do país dela no momento. Tá certo? Que eu vou mostrar outros exemplos para você de países que hoje são inimigos mortais de Israel e no passado foram amigos de Israel durante um tempo.